objetivo da aula que eu fiz de exercício, um exercício aqui da SpaceX, olha só, ele falava assim, sejam f e g funções de a nos reais, né? Ou seja, o domínio é a, contra o domínio é conjunto dos reais, definidas por f de x igual a raiz quadrada de x menos 1 dividido por x mais 1, e g de x igual a raiz quadrada de x menos 1 dividida pela raiz quadrada de x mais 1. Nessas condições, pode-se afirmar que f é igual a g se... Aí tem as alternativas aqui. Se o A, o conjunto A, né, x pertencente aos reais, tal que o x é menor que 1 ou maior que menos 1. X pertencente aos reais, tal que o x é diferente de menos 1. O A sendo o conjunto dos reais. X pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 1. E x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 1. Certo? Tem aí as 5 alternativas. Então, a gente tem que fazer aqui condição de existência, né? Um exercício aí sobre condição de existência das funções, né? A gente tem que analisar o domínio da função, né? Uma coisa aí que a gente já está acostumado, que a gente viu lá na playlist de função, né? Quando a gente deu aquela visão geral de função. Mas aqui para a playlist de função do primeiro grau, isso aqui também é válida, né? E lembrando que ambas aqui são funções de primeiro grau, certo? Olha só, como é que a gente faz? A gente tem que a f de x é igual a raiz quadrada de x menos 1 dividido por x mais 1, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o quociente, né, ó, o quociente. Como a gente está dentro de uma raiz quadrada, né, ó, como a gente está dentro de uma raiz quadrada, o quociente tem que ser maior ou igual a zero. Só que aí a gente tem que analisar duas partes. Por quê? Como é um quociente, o denominador não pode ser zero. Então, na hora que eu escrevo isso aqui, ó, eu vou analisar primeiro o denominador. Então, ó, o denominador é x mais 1. X mais 1 tem que ser maior que zero, né? Aí eu passo esse 1 para o lado de cá negativo, o x tem que ser maior que menos 1. Analisando o numerador, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, certo? Porque a gente está numa raiz quadrada. Passa esse menos 1, né, para cá positivo, vai ficar x maior que menos 1. Aí você faz aquela regra do varal lá, né, que a gente já está bem acostumado a fazer isso. Pega o primeiro x menos 1, né, ó. No x menos 1 aqui, o valor que deu é x maior ou igual a 1. Então, você desenha aqui a reta, marca o ponto 1, e o x tem que ser maior ou igual. Então, bolinha fechada no 1, certo? E aí eu pinto os valores à direita do 1, né? Porque são os valores maiores ou iguais que o 1. Então, bolinha fechada e pinto os valores à direita do 1. Depois a gente vai analisar o x mais 1, ó. Tem que ser maior que menos 1. Maior. Não é maior ou igual. Então, bolinha aberta no menos 1. E eu pinto também os valores à direita do menos 1, porque tem que ser maior que ele. Para obter o resultado, eu faço a interseção. A interseção da primeira resposta com a segunda resposta, certo? O que é interseção? Os valores que estão nas duas respostas ao mesmo tempo. Se você observar, os valores que estão nas duas respostas ao mesmo tempo, é esse intervalo aqui, ó, maior do que 1. Então, bolinha fechada no 1 e os valores à direita dele, ou seja, os valores maiores que ele. Portanto, nesta função aqui, ó, o x tem que ser maior ou igual a 1, certo? Bom, agora a gente vai para a função g. Quem é a função g? Está aqui no enunciado que eu peguei daqui. Raiz de x menos 1 dividido por raiz de x mais 1. Está ali. De novo, a gente tem que fazer o teste da condição. A condição do numerador, ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, a condição é somente que ele seja maior ou igual a zero. Lembrando também, né, que eu até esqueci de falar, por que tem que ser maior ou igual a zero, x dentro da raiz quadrada? É simples, porque função, né, a gente está no primeiro ano do ensino médio e a gente trabalha todas essas funções aqui, a gente chama elas de funções reais. Então, se você trabalhar com valores negativos dentro da raiz quadrada, você vai obter uma raiz quadrada de número negativo.
E a gente sabe que a raiz quadrada de número negativo é um número complexo, né? Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i, né? A raiz quadrada de número negativo existe, só que é complexa, não é real. Então, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Dentro do conjunto dos números reais. Então, aqui, ó, a única condição é que o x seja maior ou igual a zero, né? Porque está no numerador, né? Está no numerador, está dentro da raiz quadrada, então o valor tem que ser maior ou igual a zero para a raiz quadrada não ficar negativa. Então, ó, eu passo esse menos 1 para cá positivo, o x tem que ser maior ou igual que 1. Agora, aqui embaixo, ó, eu tenho que ver outra coisa. Porque além de estar dentro de uma raiz quadrada, está num denominador. E o denominador de uma fração não pode ser zero. Então, x mais 1 só tem que ser maior que zero. Né? Não é maior ou igual que nem aconteceu aqui. Porque aqui essa raiz pode ser zero. Raiz quadrada de zero é zero, e zero dividido por alguma coisa dá zero e existe. Agora, alguma coisa dividido por zero não existe, ok? Então, passo 1 para cá negativo, vai ficar x maior que menos 1. Aí, de novo, a gente faz aquele teste do varal, pega a primeira resposta, ó, x maior ou igual que 1, que é essa daqui, pega a segunda resposta, x maior que menos 1, que é essa daqui, e aí a gente calcula a interseção entre a primeira e a segunda resposta. Interseção são aqueles valores que estão nos dois ao mesmo tempo, lembrando. Então, ó, x maior ou igual que 1, bota a bolinha fechada no 1 e pinta os valores à direita do 1, que são os valores maiores ou iguais a 1. Depois aqui, ó, no menos 1, eu até errei aqui, hein? Coloquei bolinha fechada, mas não é bolinha fechada. É bolinha aberta. Porque eu não incluo o menos 1, tá? Ó, eu não incluo o valor menos 1, porque se eu incluir menos 1 ali, né? Se eu incluo menos 1 aqui, vai ficar menos 1 mais 1 dá zero. Raiz de zero é zero e não pode ter zero no denominador. Então, bolinha aberta no menos 1 e eu pinto todos os valores à direita do menos 1, certo? Pintei aqui, ó. Aí eu calculo a interseção entre a primeira e a segunda resposta. A interseção são os valores que estão nos dois ao mesmo tempo. Esse intervalo e esse intervalo, porque esse daqui não está no de cima, ok? Então, de novo, ó, bolinha fechada aqui agora no 1, né? A gente começa com a bolinha fechada aqui também está incluso 1. Então, bolinha fechada, e eu pinto os valores à direita dele, né? Porque é os valores que estão nos dois ao mesmo tempo. Portanto, x é maior ou igual a 1. Então, ó, as funções f e g, quando definidas, possuem o mesmo valor. Você vê que aqui, ó, o x é maior ou igual a 1, lá também x maior ou igual a 1. Então, elas possuem o mesmo valor. Então, para que elas sejam iguais, devem possuir o mesmo domínio, né? E a gente analisou também, o domínio delas é x maior ou igual a 1. Aquela dali também, x maior ou igual a 1. Então, a gente nem precisa fazer o varal de novo, comparando os domínios, né? Porque a gente teria que fazer o varal de novo para ver, calcular a interseção de novo para ver quais valores vão dar igual. Mas se você quiser, né, eu vou até fazer aqui para tirar a dúvida. Se você pegar aqui, vou pegar aqui, vou colocar f de x, ó. O valor da f de x tá ali. Se você pegar o valor da g de x, que tá aqui, e você pegar f de x interseção g de x, ó, aqui ficou menor, né? Se você pegar isso aí, olha só, na f maior ou igual a 1. Então tá aqui, ó, bolinha fechada no 1, pinto à direita. Na g, mesma coisa, maior ou igual a 1. Então tá aqui, bolinha fechada no 1, pinto aqui, certo? A interseção entre a f e a g são os valores que estão nas duas ao mesmo tempo. Então, ó, vem aqui, bolinha fechada no 1 e pinto aqui, certo? Então, portanto, x é maior ou igual a 1 também. Então, essa daqui é a nossa resposta.
Aí a gente vai na alternativa e vê que é a alternativa D, ó. X pertencente aos reais, tal que o X é maior ou igual a 1, certo? Então tá aqui, ó, a alternativa D, tá? Mas não precisava ter feito essa coisa do varal aqui, porque é nítido, né? Você consegue ver, você ia ver que ia continuar dando x maior ou igual a 1. Mas eu fiz para desencargo de consciência, tá? E vocês entenderem e não ver que é uma mágica, né? De eu falar, é aqui, eu chegar aqui e falar, é D. Não, então tá aqui, né? Já tá nítido e claro que é D, ok?